Amém, meus irmãos, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui de novo com os irmãos nesse momento. Possamos mais uma vez ouvir Deus falar aos nossos corações pela sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. 1 Coríntios, capítulo de número 14, e verso de número 26. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: que faremos, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Poder sentar-nos. Meus amados irmãos, o momento mais feliz da nossa vida foi quando nós entregamos todo o nosso ser a Jesus de Nazaré. Esse momento marcou e marca a nossa vida, porque foi nesse dia que os nossos pecados foram perdoados. Foi nesse dia que todos nós fomos declarados justos diante de Deus. E a guerra que existia no nosso interior deu lugar à paz que excede todo entendimento. Este encontro que nós tivemos com Deus, este momento chamado conversão, regeneração, foi o momento mais feliz da nossa vida, o momento mais marcante da nossa história, porque esse momento trouxe para todos nós perdão de pecados, certeza de verdadeira alegria, de verdadeira felicidade, de verdadeira satisfação na nossa vida. Nesse momento nós agora nos sentimos perdoados por Deus e podemos, portanto, viver a vida contentes, alegres, felizes, satisfeitos, porque o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E essa é a certeza que nós temos, e essa é a convicção que nós temos dada pelo Espírito Santo. De que, irmão? De que nós somos perdoados, irmãos. De que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que agora as coisas velhas já passaram. E tudo, irmão, tudo mesmo se fez novo. Esse dia marca a nossa vida por causa dessas coisas. Se, portanto, todo crente, genuinamente crente, ele tem que entender que a sua vida agora é uma vida marcada pelo perdão de Deus, marcada pela misericórdia de Deus, marcada pelo sentimento de compaixão do seu Criador para com a sua própria vida. Esse momento para ele foi marcante, histórico, porque foi a partir deste momento que ele passou a dormir direito, que ele passou a ter certeza de que haverá paz no vale, de que embora esteja grande a tempestade, que embora os mares estejam revoltos, aquele que diz: aquieta-te vento e aquieta-te mar, agora habita no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida. Portanto, nós devemos viver uma vida de consciência da presença, consciência do perdão de Deus, consciência da misericórdia de Deus, consciência de que agora nós somos feituras suas, de que agora nós estamos vivendo uma vida para Deus, uma vida para Cristo Jesus, uma vida que não envolve mais os meus prazeres e desejos, mas que agora todos os meus sentimentos estão direcionados a Jesus.
Todas as minhas emoções estão agora controladas e direcionadas a Cristo. Não há mais nenhuma carência em mim, porque Ele supriu a carência do meu coração. Não há mais nenhuma necessidade de nada no meu coração, porque o pastor da minha alma agora vive no meu coração, e portanto de nada eu tenho falta. Meus amados irmãos, a nossa maior necessidade é de trazer isso à memória, é de trazer isso à consciência, de trazer isso ao nosso coração. Nós não estamos vivendo nesta vida como alguém lançado à sorte, como alguém jogado ao acaso, não. Nós agora somos pessoas lavadas, redimidas pelo sangue de Jesus, curadas, transformadas, restauradas, saradas. Não há mais nenhum resquício de que possa nos fazer estar completamente destruídos, porque nos diz a Bíblia que, embora abatido muitas vezes, jamais estaremos destruídos. Jamais. Portanto, meus amados irmãos, o momento da nossa conversão é um momento que marca este acontecimento maravilhoso para nós, porque é a partir daí, é a partir deste fato, é a partir dessa experiência pessoal com Jesus que tudo muda na nossa vida, que todas as coisas se transformam, que todos os nossos sentimentos mudam, que toda a nossa história é reescrita, que o nosso destino final muda, que a nossa eternidade é mudada, que o nosso caminho, que a nossa trajetória, que o nosso destino muda. E é por isso que nós, como igreja, devemos trazer isso à memória. Como disse Jeremias, torno a trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que é que te dá esperança, irmãos? Ora, é exatamente isso. O dia em que você entregou sua vida a Jesus. Quando você está no momento mais difícil da sua existência, você lembra que um tempo, que um momento atrás da sua vida, você tomou a decisão de se entregar completamente a Jesus, e foi nesse momento que toda a tua vida mudou, que toda a tua história foi reescrita, e agora os teus caminhos são caminhos retos, são caminhos planos, e que agora a tua vida não é guiada mais pelos teus prazeres e desejos, mas agora a tua vida é guiada pelo teu Criador, pelo teu Senhor, por aquele que te amou, por aquele que se entregou por ti naquela cruz, e portanto toda a tua vida é uma vida de alegria, toda a tua vida é uma vida de certeza, toda a tua vida é uma vida de convicção, de que Cristo agora mora, de que Cristo agora habita, de que Cristo agora cuida da tua vida, de forma eficiente, de forma perfeita. Nenhuma unha fica no Egito, nenhum irmão se perde pelo caminho, porque aquele que nos salvou é capaz e é poderoso para nos aperfeiçoar até o fim da jornada. Esse é o nosso Deus. Esse é o maior milagre da nossa conversão. Esse é o maior milagre da nossa regeneração. É o cuidado de Deus para com as nossas vidas, é a certeza que existe em nosso coração e em nossa mente. Mas apesar de tudo isso que já falei, nós agora também, meus amados e queridos, começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nós agora somos da família de Deus. Nós temos agora irmãos, nós temos amigos, nós temos agora companheiros na obra de Deus. Nós temos agora verdadeiros amigos na oração. Nós temos agora, meus amados irmãos, verdadeiros companheiros na expansão do reino de Deus.
Agora nós somos uma comunidade, nós somos um povo reunido, unido, nós somos nação eleita, como diz a Bíblia Sagrada, nós somos povo adquirido, e apesar deste povo ser tudo isso que aqui já falei, e apesar de nós agora sermos companheiros na obra, companheiros na oração, companheiros na pregação da palavra, todos nós nos reunimos para cultuar este Deus. Nós agora, em vários dias da semana, nos reunimos em uma reunião solene para cultuar a Deus. Porque o efeito da salvação, a consequência da salvação é esta: nós agora vivemos para Deus, vivemos para o louvor da sua glória, vivemos para adorar e para cultuar este Deus, vivemos para entregar a nossa vida em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Portanto, agora estes que foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, se reúnem para cultuar a Deus. Aleluia. Este culto aqui é um culto onde pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus se reúnem para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para dar a Deus aquilo que lhe é devido, para fazer aquilo que ele foi chamado, dar a Deus toda a honra e toda a glória. Mas existem elementos neste culto, existem alguns momentos deste culto que marcam exatamente o texto que nós lemos no início. O texto diz que quando nós nos reunimos, tem salmos. Os salmos são cânticos espirituais. Os salmos são louvores. Todos os salmos de Davi são salmos que são, na verdade, cânticos espirituais a Deus. Portanto, quando nós nos reunimos, nós louvamos a Deus, nós salmodiamos a Deus. É por isso que no culto tem louvor, irmão, porque no culto todos nós temos a adoração, todos nós temos o cântico novo em nossos lábios. Mas nessa adoração, mais no louvor, existem dois aspectos. Nós louvamos a Deus, adoramos a Deus pelo que Ele é, e este é o primeiro aspecto do louvor no culto. Quando nós nos reunimos aqui neste lugar, nós nos reunimos para louvar a Deus, mas para louvar pelo que Ele é. Todo o nosso louvor, ele é motivado primeiramente pelo que Ele é. Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é Pai da eternidade, Deus é príncipe da paz, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é terrível, Deus é majestoso, Deus é grandioso, Deus é excelso, Deus é sublime, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é presente na tribulação, Deus é amoroso. Aleluia, aleluia, aleluia. Não falta dizer o que Deus é, meus amados irmãos. Nos falta até palavras para dizer o que Deus é. Mas nós sabemos que o motivo da nossa adoração e do nosso louvor é primeiramente aquilo que Ele é. Veja o que diz o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, aleluia, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com quê? Com cânticos. Louvado seja o nome de Jesus. Sabei que o Senhor é Deus, e não há outro, Ele é o único Deus. E o texto continua: foi Ele quem nos fez, Ele é Criador, aleluia, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com quê? Com louvor. Louvai-o e bendizei-o ao seu nome. Por quê?
porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. É por isso que no culto tem louvor, irmão, porque o culto lembra do que Deus é. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele foi quem nos criou, foi Ele quem estabeleceu a sua verdade imutável, foi Ele quem disse haja luz e houve luz, foi Ele quem disse ao mar e ao vento aquieta-te, foi Ele, meus amados irmãos, que disse ao paralítico levanta-te, foi Ele, porque Ele é poderoso, porque Ele é criador e porque Ele é bom. É por isso que nós louvamos no culto, é por isso que nós temos esse cântico nos cultos, porque o culto lembra do que Ele é todas essas coisas e infinitamente mais, além daquilo que nós podemos expressar e dizer, porque Ele está além da nossa compreensão, além da nossa capacidade humana de entender o seu poder, de entender a sua pessoa e de medir a sua glória. Deus é, e por isso nós o adoramos. Deus é, e por isso nós bendizemos. Deus é, e por isso no culto a Ele tem que ter louvor, porque se não tiver, não é culto ao Deus verdadeiro, porque todo culto ao Deus verdadeiro tem louvor, porque o louvor lembra que Deus é e não há outro além dele. Aleluia! Mas o louvor também tem como aspecto a adoração pelo que Ele faz. Aleluia! Primeiramente nós o adoramos pelo que Ele é, e isso mostra que nós não temos interesse naquilo que Ele pode fazer. Ele faz porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, mas porque Ele faz, nós também o adoramos. Aleluia! Porque Ele faz, nós também bendizemos. Nós não só o adoramos pelo que Ele é, irmãos, mas o que Ele faz também nos motiva a adorar, porque todos os seus feitos, tudo aquilo que Ele faz através de nós, por nós e para nós, são coisas extraordinárias demais, que nos faz adorar o seu nome. É por isso que o salmista vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Por isso que, irmãos, pelo que Ele fez, grandes coisas, nós estamos alegres. Aleluia! É por isso que no Salmo 103, o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Veja, não te esqueça do que Ele fez, não te esqueça dos benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bem e de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, aleluia, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós todas as nossas transgressões. Assim como o Pai, aleluia, se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Veja, meus amados irmãos, o salmista Davi está dizendo para ele mesmo: bendize a minha alma, louva o Senhor, porque foi Ele
quem perdoou os teus pecados, foi Ele quem sarou as tuas feridas, foi Ele quem te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, foi Ele quem te tirou do charco de lodo do pecado, foi Ele quem te tirou da imundícia deste mundo, foi Ele quem te deu nova vida, foi Ele quem afastou de ti todos os teus pecados, foi Ele quem lançou no mar do esquecimento as tuas transgressões, foi Ele quem te tornou mais alvo do que a neve. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Por quê? Porque o que Ele fez por nós era impossível a nós mesmos, mas pelo seu amor e pela sua misericórdia Ele fez, irmãos. Ele fez de forma perfeita e completa. Ele fez e fez de forma eficaz e linda. Não há ninguém capaz de fazer aquilo que Jesus fez por nós. Não há santo A ou santo B, pastor A ou pastor B, padre A ou padre B. Allan Kardec não pôde fazer, Confúcio não pôde fazer, Maria não pôde fazer, Pedro não pôde fazer, mas Ele fez, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o prometido Pai, Ele é o Verbo de Deus, a palavra, Ele é aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Foi este que naquela cruz em nosso lugar fez o que nós não poderíamos fazer, nos perdoar a nós mesmos, nos sentir perdoados, nos livrar dos nossos pecados, mas Ele fez, meus amados irmãos, e por isso nós o adoramos, nós o bendizemos. Agora você entende porque no culto tem louvor, porque no culto nós lembramos o que Ele é e o que Ele fez. Aleluia. E todas essas coisas, e tudo aquilo que Ele é, e tudo aquilo que Ele faz, nos trouxe grande salvação, e é por isso que nós o adoramos. Em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, o diabo pede para que Jesus o adore, porque ele queria ter esse sentimento de ser adorado, de ser louvado, porque ele não tinha. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor Jesus, somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Só o Senhor é digno. Por quê? Porque só Ele é capaz de fazer o que o diabo não pôde fazer. Só Ele é capaz de fazer o que ninguém que pisou nessa terra pôde fazer. E nós estamos aqui nessa noite para louvá-lo por isso, porque Ele fez, porque Ele é bom. Mas o texto de 1 Coríntios também fala que quando nós nos reunimos tem doutrina, tem palavra, tem pregação. A pregação é o momento em que nós nos aquietamos, nos sentamos para ouvir Deus falar. Porque se na adoração Deus recebe a adoração, o louvor, a honra, a glória e todas as ofertas que são dadas a Ele, o momento da palavra é o momento em que Deus fala. Se no louvor somos nós que agimos para Deus, na palavra é Deus que age para nós. Deus age falando pela sua palavra. Deus age usando o pregador pela sua palavra, com um propósito específico para cada momento. Veja o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, e versículo de número 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Veja o que diz a Bíblia Sagrada: toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, quando o pregador está ministrando, ele está ministrando uma palavra inspirada por Deus. A palavra, ela é inspirada, ela é soprada por Deus. O pregador tem que entender que não é ele que está falando,
O pregador tem que entender que Deus é quem tem que falar por meio dele. Portanto, a palavra é soprada, é inspirada por Deus. E o texto continua: e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir. Veja, o texto diz que a palavra é proveitosa para ensinar. No momento da pregação, Deus usa muitas das vezes o pregador para ensinar a igreja. Para ensinar o que, irmão? Não sei, Deus sabe. Às vezes Deus quer nos ensinar como viver nesse mundo. Às vezes Deus quer nos ensinar como ser bons filhos. Às vezes Deus quer nos ensinar como ser um pai bíblico, uma mãe bíblica. Às vezes Deus quer nos ensinar a ter um casamento saudável. Às vezes Deus quer nos ensinar a ser um funcionário exemplar. Às vezes Deus quer nos ensinar a ser santo. Deus nos ensina a ser santo pela sua palavra. Às vezes Deus nos ensina sobre a vigilância. O fato é que muitas das pregações Deus quer nos ensinar alguma coisa. Seja lá o que for, a palavra está nos ensinando. A palavra está nos instruindo no ensinamento de Deus, no ensinamento das Escrituras. Portanto, todas as vezes que a palavra é pregada no culto, Deus poderá estar ensinando a igreja. Ensinando o que, pregador? Como disse, não sei. Depende da circunstância, porque a palavra, ela existe para um momento certo, para uma ocasião certa, que Deus faz pelo seu propósito e pela sua vontade, e para aquelas pessoas que estão ouvindo. Mas o fato é que Deus ensina pela palavra muitas coisas, entre elas a que falei nessa noite. Mas o texto também diz que a palavra é proveitosa para repreender. Veja, existem às vezes pregações duras, irmãos, como aquela pregação de Jesus em que o discípulo disse: duro é este discurso, quem suportará? E Cristo diz: queres ir com eles? E os discípulos respondem: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Deus às vezes usa o pregador com uma palavra dura por causa da nossa negligência. E portanto Deus usa o pregador para nos repreender por causa da nossa negligência para com a oração, para com a palavra, para com a congregação, para com a doutrina, para com a modéstia, para com o zelo pela comunhão entre os santos, pela participação dos cultos. Às vezes Deus usa o pregador para repreender-nos pela palavra. Às vezes Deus nos repreende pela nossa falta de amor, que muitas das vezes acontece no meio das igrejas. Às vezes Deus nos repreende pelos falatórios, pela língua. Cuidado com a língua, que Deus repreende pela palavra. Muitas das vezes nós não cuidamos da nossa língua e acabamos falando mal de alguém, falando asneira, falando palavras torpes, que não agradam a Deus, e nós pecamos com a língua, e Deus nos repreende pela sua palavra, e Deus usa a pregação para isto também. E às vezes Deus nos repreende por pecados não confessados, e portanto Deus usa o pregador para nos lembrar que o pecado ainda é pecado, e que o pecado não pode ser relativizado. O pecado continua sendo pecado e precisa ser confessado, se praticado. Portanto, a pregação também repreende, meu irmão. A pregação vem às vezes dura para o nosso coração, ela às vezes bate na nossa cara, bate em uma face, bate na outra. Às vezes ela é igual a tramontina, corta rápido e fácil o nosso coração, porque ela revela muitas das vezes a falta de alguma coisa na nossa vida. Ela nos repreende. Mas o texto também diz que a Escritura, ela nos corrige. Corrigir aqui, irmãos, é moldar. Assim como
um carpinteiro corrige as falhas da madeira, assim como o oleiro corrige as falhas de um vaso, Deus, pela sua palavra, corrige o crente no momento da pregação. No momento que você está ouvindo a pregação, Deus está te moldando a ser o que? A ser mais parecido com Cristo, a ser mais semelhante de Cristo, a parecer mais com o Senhor da palavra, a parecer mais com o dono da verdade, com o dono da palavra, a se parecer mais com aquele a quem você está servindo. Portanto, a palavra nos corrige, nos molda, nos aperfeiçoa a nos parecer mais e mais com Jesus. Veja, é por isso que no culto existe a pregação, porque toda pregação ou ela ensina, ou ela repreende, ou ela corrige. Mas de uma coisa é certa, a palavra sempre causa alguma coisa na nossa vida. Amém, aleluia. Aleluia. É por isso que no culto, irmão, tem louvor e tem palavra, porque essas duas coisas são indispensáveis para o culto a Deus. Aleluia. Se no momento do louvor nós damos a Ele o que Ele merece, no momento da palavra, Deus nos dá a nós o que nós precisamos. Aleluia. Grave isso. O louvor é o momento em que nós damos a Deus o que Ele merece, e o momento da palavra é o momento em que Deus nos dá aquilo que nós precisamos, porque Deus não precisa de nada, quem precisa é nós, e a palavra é quem faz. A palavra nos dá o que nós precisamos. Se nós precisamos ser ensinados, a palavra nos dá. Se nós precisamos ser repreendidos, a palavra nos repreende. Se nós precisamos ser corrigidos, a palavra nos corrige. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Não importa quantas vezes você se quebre, Ele continua te moldando, Ele continua te ajustando, Ele continua te aperfeiçoando. É por isso que disse Paulo: aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o fim. Aleluia! Quando Deus nos ensina, Ele nos ensina a ser. Quando Deus nos repreende, Ele nos repreende a ter. Quando Deus nos corrige, Ele nos corrige a ser semelhantes. É por isso que a palavra deve existir no culto. É por isso que a pregação existe no culto. É por isso que o louvor existe no culto. Porque, meus amados irmãos, é nesse momento que eu e você somos completamente abençoados por Deus. Não deixe de participar do culto, não deixe de vir à igreja, não deixe de congregar, porque neste lugar, tudo aquilo que eu já falei aqui acontece na sua vida, acontece para você, acontece em benefício da tua vida. Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para te acolher. Você só precisa entender que o culto é importante para a tua vida, que a reunião com os irmãos é importante para a tua vida, que o culto não é uma coisa em que eu escolho ir ou não ir. O culto é essencial para a minha vida, o culto é primordial para a minha vida. Eu preciso participar do culto, eu preciso participar dos cultos, e quando não der, quando realmente não der, eu farei o meu culto em casa, mas o meu desejo sempre vai ser de estar com os irmãos na igreja, no culto, na congregação, reunido em assembleia solene, com todos os santos, adorando a Deus e ouvindo aquilo que Ele quer falar no coração. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Louvado seja Deus.